Antes de compartilhar esta linda história, preciso fazer uma dedicatória muito especial. Este vídeo é uma homenagem à minha querida companheira Valentina, que hoje completa sua jornada terrena após 13 anos de amor incondicional ao meu lado. Como criador deste canal, quero dividir com vocês não apenas conhecimento, mas também esperança. Valentina me ensinou o que significa amar sem condições e encontrar alegria nos momentos mais simples da vida. Durante esses 13 preciosos anos, ela foi minha companhia nas madrugadas de trabalho, minha alegria nos dias difíceis e meu exemplo diário de gratidão. A história de Boneca e Chico Xavier que vocês ouvirão agora é minha promessa para Valentina. O amor verdadeiro jamais morre, apenas muda de endereço. E como Boneca voltou para Chico, tenho a certeza de que Valentina encontrará um caminho de volta para mim. Talvez em uma nova forma, mas com o mesmo coração amoroso que sempre conheci. Para você, minha doce Valentina, esta história é nossa história. Porque quem ama como você amou, nunca realmente se vai. E agora, deixem-me contar para vocês o caso mais tocante já documentado sobre a continuidade da vida animal. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, anos 1960. Toda tarde, pontualmente às 17h30, uma pequena vira-lata marrom esperava ansiosamente na janela. Seus olhinhos brilhavam de alegria quando via a figura familiar de Chico Xavier se aproximando da casa. Boneca, como era carinhosamente chamada, fazia a festa mais barulhenta e amorosa que alguém poderia imaginar. Mas o que aconteceu após sua morte deixaria até mesmo o maior cético sem palavras sobre a continuidade da vida. Chico Xavier não era apenas um médium mundialmente respeitado, era também um homem de coração imenso que encontrava alegria nas coisas simples da vida. E nada o fazia sorrir mais do que a recepção calorosa de Boneca ao final de cada dia. A cachorrinha tinha um ritual especial com seu dono. Quando Chico chegava em casa, ela pulava em seu colo e começava um comportamento peculiar que divertia a todos. Coçava suas costas com o focinho, como se estivesse catando pulgas. Chico brincava com a situação dizendo: "Ai, Boneca, estou cheio de pulgas hoje." E ela, como se entendesse perfeitamente, intensificava seus cuidados, lambendo e coçando com ainda mais carinho. Essa conexão profunda entre Chico e Boneca intrigava os visitantes. Como uma simples cachorrinha poderia demonstrar tamanha sintonia com um homem que dedicava sua vida ao mundo espiritual? Allan Kardec já havia mencionado que os animais possuem uma forma de alma, mas nunca havia sido observada uma ligação tão evidente entre um médium e seu animal de estimação. Anos se passaram nessa rotina amorosa, até que o inevitável chegou. Boneca envelheceu, adoeceu e partiu deste mundo. Chico ficou devastado. Mas o que aconteceu algumas semanas depois mudaria sua compreensão sobre a morte para sempre. A morte de Boneca deixou um vazio imenso na vida de Chico Xavier. O médium, que consolava milhares de pessoas enlutadas com mensagens de entes queridos, agora experimentava na pele a dor da perda. Ele envolveu o corpinho da cachorrinha no mais belo xale que possuía e a enterrou no fundo do quintal, não sem antes fazer uma oração emocionada. Por semanas, Chico olhava melancolicamente para a janela onde Boneca costumava esperá-lo. A casa parecia estranhamente silenciosa, sem os latidos alegres e a correria das patinhas pelo chão. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Durante uma de suas primeiras visitas a São Paulo, um casal de amigos que havia presenciado toda a dor de Chico pela perda de Boneca decidiu presenteá-lo com uma nova cachorrinha. Era também uma vira-lata, mas com características físicas bem diferentes de Boneca. Menor, de pelagem mais clara, envolta em um cobertor macio. Chico recebeu o presente com gratidão, mas sem grandes expectativas. Como poderia outro animal substituir a conexão única que tinha com Boneca?
Do ponto de vista espírita, a reencarnação não se limita aos seres humanos. Segundo a doutrina codificada por Allan Kardec, os animais também evoluem espiritualmente, podendo retornar em novos corpos para continuar sua jornada evolutiva. Mas essa teoria permanecia para muitos apenas no campo teórico. A ciência contemporânea, através de pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson, começava a documentar casos de memórias de vidas passadas em humanos, mas fenômenos similares em animais permaneciam inexplorados pela academia tradicional. No primeiro encontro entre Chico e a nova cachorrinha, algo aconteceu que fez todos os presentes ficarem em completo silêncio. A cena que se seguiu foi descrita por várias testemunhas presentes na casa de Chico Xavier naquele dia. A nova cachorrinha, que nunca havia visto Chico antes, aproximou-se dele hesitante. De repente, como se algo a tivesse despertado, ela pulou em seu colo e começou a fazer exatamente a mesma coisa que Boneca fazia. Coçou suas costas com o focinho, procurando pelas famosas pulgas. Chico ficou paralisado. As pessoas ao redor sussurraram emocionadas. Como era possível? Ninguém havia ensinado esse comportamento à nova cachorrinha. Era como se ela carregasse consigo a memória de uma rotina que pertencia a outro animal. Carlos A. Bacelli, biógrafo de Chico Xavier, documentou este caso em detalhes. Segundo ele, a nova cachorrinha não apenas repetiu o comportamento de Boneca, mas também demonstrou conhecer a casa e a rotina de Chico como se já tivesse vivido ali antes. Ela corria diretamente para os lugares favoritos de Boneca, dormia na mesma posição no mesmo cantinho e demonstrava as mesmas preferências alimentares de sua predecessora. A semelhança comportamental era tão marcante que Chico não teve dúvidas. Era Boneca que havia retornado. Este caso levanta questões fascinantes sobre a continuidade da consciência. Se aceitarmos a possibilidade de que traços de personalidade, memórias comportamentais e vínculos afetivos possam transcender a morte física, estaríamos diante de evidências empíricas da reencarnação animal. Do ponto de vista neurológico, comportamentos aprendidos criam padrões específicos no cérebro. Como explicar que um animal completamente novo reproduza padrões comportamentais tão específicos sem qualquer aprendizado prévio? Mas a prova mais surpreendente ainda estava por vir. Alguns meses depois, algo aconteceu que convenceu até mesmo os mais céticos visitantes da casa de Chico. A nova cachorrinha, que Chico carinhosamente continuou chamando de Boneca, desenvolveu uma característica ainda mais intrigante. Ela começou a demonstrar uma sensibilidade especial durante as sessões espíritas que aconteciam na casa. Sempre que Chico entrava em transe para receber mensagens do mundo espiritual, a cachorrinha se posicionava ao lado dele, quieta e atenta, exatamente como a boneca original fazia. Mais impressionante ainda, ela reagia a presenças espirituais que apenas Chico percebia, olhando para pontos específicos do ambiente como se visualizasse entidades invisíveis aos olhos humanos. Eurípedes Higino dos Reis, amigo íntimo de Chico Xavier, relatou uma cena particularmente tocante. Durante uma psicografia especialmente intensa, a nova boneca começou a choramingar baixinho e se aproximou de Chico, colocando sua patinha sobre sua mão livre, como se quisesse consolá-lo ou protegê-lo. Era como se ela compreendesse perfeitamente o trabalho mediúnico de Chico, contou Eurípides. Nunca vi um animal demonstrar tanta sintonia com o mundo espiritual. Especialistas em comportamento animal que souberam do caso ficaram intrigados. O Dr. César Ades, etólogo da Universidade de São Paulo, embora não tenha estudado este caso específico, já documentou em suas pesquisas que cães podem desenvolver sensibilidades especiais a estímulos que escapam à percepção humana. Mas a precisão comportamental demonstrada pela nova boneca transcendia explicações convencionais. Ela não apenas imitava comportamentos gerais caninos,
Ela reproduzia padrões específicos e únicos de sua antecessora. Esta história nos convida a repensar nossa compreensão sobre a morte e a continuidade da consciência. Se um animal pode retornar mantendo traços de personalidade e vínculos afetivos, o que isso revela sobre a natureza da alma e do amor? Mas talvez o aspecto mais tocante desta história ainda não tenha sido revelado. A forma como a nova boneca reagiu quando levada ao local onde sua predecessora estava enterrada deixaria marcas emocionais em todos os presentes. Alguns meses após a chegada da nova boneca, Chico decidiu fazer um teste que esclareceria suas suspeitas de uma vez por todas. Sem dar qualquer indicação, ele caminhou até o fundo do quintal, onde havia enterrado a boneca original. A nova cachorrinha o seguiu, inicialmente brincalhona, mas quando chegaram próximo ao local do sepultamento, seu comportamento mudou drasticamente. Ela parou, farejou o ar intensamente e começou a escavar exatamente no ponto onde estava enterrada sua antecessora. Com os olhos marejados, Chico sussurrou: "Ela sabe. Ela realmente sabe onde está seu corpo anterior." Divaldo Franco, outro médium respeitado e amigo de Chico Xavier, estava presente naquele dia. Anos depois, ele descreveria aquela cena como uma das provas mais tocantes da continuidade da vida que já presenciei. Não era apenas reconhecimento territorial, explicou Divaldo. Era como se aquela alma canina estivesse prestando homenagem ao invólucro físico que havia deixado para trás. Um momento de profundo significado espiritual. Hoje, pesquisadores como o Dr. Rupert Sheldrake exploram fenômenos similares através da teoria dos campos morfogenéticos, a ideia de que padrões comportamentais e memórias podem ser transmitidos através de campos de informação não locais. Embora controversa, esta teoria oferece uma possível explicação científica para casos como o de boneca, onde informações específicas parecem ser acessadas sem aprendizado convencional. Para Chico Xavier, este episódio confirmou algo que ele sempre intuiu. O amor genuíno cria vínculos que transcendem a morte física. Boneca voltou porque nosso amor era verdadeiro, ele costumava dizer. E onde há amor verdadeiro, não pode haver separação definitiva. Esta convicção de Chico sobre a continuidade do amor seria testada mais uma vez, anos depois, quando a segunda boneca também envelheceu. O que aconteceu em seus últimos dias revelaria uma dimensão ainda mais profunda desta extraordinária conexão. A segunda boneca viveu mais 15 anos ao lado de Chico Xavier, tornando-se uma companheira ainda mais próxima que sua antecessora. Durante este período, ela desenvolveu uma característica surpreendente. Parecia antecipar quando Chico receberia visitas de pessoas enlutadas. Minutos antes da chegada de famílias em busca de consolação espiritual, Boneca se posicionava na porta, aguardando. Era como se ela percebesse a dor humana antes mesmo que as pessoas chegassem à casa. Ela tem um coração que sente a tristeza dos outros. Chico costumava comentar, admirado. Helena Peixoto, uma das frequentadoras assíduas da casa de Chico, relatou um episódio que a marcou profundamente. Ela havia perdido seu filho em um acidente e chegou à casa do médium completamente devastada, sem forças nem para falar. Antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, Boneca veio até mim e colocou sua cabeça em meu colo, lembrou Helena. Ela ficou ali, quietinha, como se soubesse exatamente do que eu precisava. Foi a primeira vez que consegui parar de chorar desde a tragédia. Este comportamento de Boneca chamou a atenção de estudiosos do espiritismo. Hermínio C. Miranda, pesquisador da reencarnação, visitou Chico especificamente para observar a cachorrinha. Suas conclusões foram notáveis. Aquele animal demonstrava uma sensibilidade espiritual que superava a de muitos humanos. Ela não apenas percebia presenças desencarnadas, mas também captava estados emocionais de pessoas vivas à distância.
Pesquisas modernas sobre a capacidade sensorial dos cães revelam que eles podem detectar mudanças bioquímicas no corpo humano associadas a diferentes estados emocionais. Dr. Alexandra Horowitz, especialista em cognição canina da Universidade Columbia, documenta casos onde cães antecipam crises de epilepsia e ataques de pânico. Mas o caso de Boneca transcendia explicações puramente biológicas. Sua precisão em antecipar situações específicas sugeria uma forma de percepção que a ciência ainda não compreende completamente. Conforme Boneca envelhecia novamente, Chico começou a notar sinais sutis que o preocupavam. A cachorrinha demonstrava comportamentos que pareciam indicar que ela sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Aos 16 anos, a segunda boneca começou a apresentar os sinais inevitáveis da idade avançada. Suas patinhas tremiam ligeiramente, sua audição havia diminuído, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho amoroso de sempre. O que mais impressionava Chico era como ela havia se tornado ainda mais carinhosa em seus últimos meses. Era como se soubesse que estava se despedindo e quisesse aproveitar cada momento ao lado de seu companheiro humano. Durante uma de suas palestras, Chico compartilhou uma reflexão profunda sobre este período. Boneca está me ensinando como morrer com dignidade. Ela não demonstra medo, apenas gratidão por cada dia que ainda temos juntos. A cachorrinha havia desenvolvido o hábito de se posicionar ao lado de Chico durante suas orações matinais, como se também estivesse se preparando espiritualmente para a transição. Ela ora comigo. Chico confidenciou a amigos próximos. Posso sentir sua alma se elevando. 3 dias antes de Boneca partir, aconteceu algo que marcaria profundamente todos os presentes. Durante uma sessão de psicografia, ela se aproximou de Chico de uma forma diferente. Em vez de simplesmente se deitar ao seu lado, ela colocou sua patinha sobre a mão livre dele e permaneceu assim por toda a comunicação espiritual. Emmanuel, o guia espiritual de Chico, transmitiu naquela noite uma mensagem especial. O amor que une criaturas de diferentes espécies é uma das mais belas expressões da lei divina. Boneca cumpriu sua missão de ensinar sobre fidelidade, gratidão e amor incondicional. No último dia de vida de Boneca, ela fez algo que emocionou profundamente Chico Xavier. Ela visitou cada cômodo da casa como se estivesse se despedindo dos ambientes onde vivera tantos momentos felizes. Depois, dirigiu-se ao quintal e ficou longos minutos no local onde sua primeira encarnação estava enterrada. Era como se as duas bonecas estivessem se reencontrando espiritualmente antes da partida definitiva. Quando Chico percebeu que o momento final havia chegado, ele tomou uma decisão que revelaria o quanto havia aprendido sobre a morte com sua companheira de 4 patas. Chico Xavier, que havia consolado milhares de pessoas em momentos de perda, agora aplicava em si mesmo os ensinamentos que sempre transmitiu. Quando percebeu que Boneca estava partindo, ele não se desesperou. Em vez disso, segurou-a carinhosamente e começou a orar. "Vai em paz, minha amiga fiel", sussurrou ele. "Você cumpriu sua missão na terra. Agora é hora de retornar à casa espiritual, onde nos reencontraremos quando for minha vez." Boneca partiu serenamente, como se tivesse esperado por essa despedida amorosa. Não houve agonia ou sofrimento, apenas uma transição suave para o plano espiritual. Após a partida de Boneca, Chico dedicou uma de suas palestras públicas ao tema "O que os animais nos ensinam sobre a morte?". Suas palavras tocaram profundamente a audiência. Boneca me mostrou que a morte não é um fim, mas uma graduação. Ela enfrentou a transição sem revolta, sem questionamentos, apenas com a confiança de que existe algo maior nos aguardando. Este caso tornou-se fundamental para a compreensão espírita sobre a evolução dos animais. Divaldo Franco incorporou as experiências de Chico com Boneca em suas palestras mundiais, expandindo o entendimento sobre a continuidade da vida
para além dos seres humanos. O caso de Boneca demonstrou empiricamente que o amor é a força que mantém os vínculos espirituais, independentemente da forma física que a alma habita, explicou Divaldo em uma conferência internacional. Dr. Brian Weiss, psiquiatra americano pioneiro no estudo de vidas passadas, ao tomar conhecimento da história de Boneca através de suas visitas ao Brasil, comentou: "Este tipo de caso desafia nossas concepções limitadas sobre consciência e continuidade. A evidência empírica não pode ser simplesmente ignorada." A história também influenciou veterinários espíritas no Brasil, que começaram a abordar a perda de animais de estimação com uma perspectiva mais espiritual, oferecendo consolação às famílias enlutadas. Mas a influência da história de Boneca na vida de Chico Xavier não terminou com sua segunda partida. Anos depois, algo aconteceu que confirmaria definitivamente sua convicção sobre a imortalidade da alma animal. 3 anos após a partida da segunda boneca, Chico Xavier recebeu uma psicografia que o emocionou profundamente. Era uma mensagem curta, mas carregada de significado, assinada simplesmente como Boneca. "Papai querido, continuo aqui, esperando. Não tenho mais corpo que envelhece, mas meu amor por você permanece jovem como no primeiro dia. Obrigada por me ensinar que o amor não morre nunca." Esta comunicação foi testemunhada por várias pessoas presentes na casa de Chico naquele dia, incluindo o jornalista Ramiro Gama, que a documentou em seu livro sobre o médium. A partir desta experiência, Chico passou a abordar a perda de animais de estimação de forma diferente em suas consultas. Famílias que vinham até ele devastadas pela morte de seus companheiros de 4 patas recebiam não apenas consolação, mas a certeza de que o reencontro era possível. "Seus bichinhos não morrem", ele costumava dizer. "Eles apenas se mudam para uma casa onde não há dor, não há doença e onde o amor é eterno." A história de Boneca transcendeu as fronteiras do Brasil. Pesquisadores de fenômenos paranormais de diversos países passaram a estudar o caso como evidência da continuidade da consciência animal. Dr. James Van Praagh, médium americano conhecido internacionalmente, visitou o Brasil especificamente para conhecer os detalhes desta história. Suas conclusões foram publicadas em seu livro Talking to Heaven for Pet Lovers. O caso de Chico Xavier e Boneca oferece uma das evidências mais convincentes de que nossos animais de estimação possuem almas que sobrevivem à morte física. Hoje, centros espíritas ao redor do mundo incluem palestras sobre a espiritualidade dos animais em seus programas, baseando-se largamente nas experiências de Chico com Boneca. Veterinários especializados em cuidados paliativos também incorporam conceitos espíritas em seu trabalho, ajudando famílias a enfrentar a perda de seus pets com maior serenidade. Neurocientistas como o Dr. Antônio Damasio, da Universidade do Sul da Califórnia, embora não endossem interpretações espíritas, reconhecem que a consciência animal é muito mais complexa do que se imaginava anteriormente. Suas pesquisas sobre autoconsciência em mamíferos abrem caminho para discussões mais profundas sobre a natureza da mente animal. Mas talvez o aspecto mais impactante desta história seja como ela mudou a forma como encaramos nossos próprios animais de estimação. A lição final que Boneca deixou para a humanidade ainda ressoa hoje. Nos últimos anos de sua vida, Chico Xavier costumava dizer que Boneca havia sido uma de suas maiores professoras espirituais. "Ela me ensinou sobre amor incondicional, fidelidade e a beleza de viver o presente", refletia o médium. Quantos humanos conseguem amar tão puramente quanto ela amou? Esta reflexão transformou a forma como milhares de pessoas passaram a enxergar seus animais de estimação, não como simples bichos, mas como companheiros espirituais em jornada evolutiva. A história de Boneca inspirou a criação de diversos projetos sociais no Brasil. O Instituto Chico Xavier desenvolveu programas de terapia
assistida por animais em asilos e hospitais, baseando-se na crença de que os animais são instrumentos divinos de cura e consolação. Veterinários espíritas criaram grupos de apoio para pessoas enlutadas pela perda de pets, oferecendo uma perspectiva de esperança baseada nos ensinamentos extraídos da experiência de Chico com boneca. Pesquisas recentes em neurociência confirmam que cães desenvolvem vínculos neurológicos com seus donos similares aos laços entre pais e filhos humanos. Dr. Takefumi Kikusui, da Universidade Asabu, no Japão, descobriu que a interação entre humanos e cães libera oxitocina, o hormônio do amor, em ambas as espécies. Embora a ciência ainda não explique fenômenos como a continuidade da consciência após a morte, ela valida a profundidade dos vínculos que Chico Xavier observou entre humanos e animais. Em uma de suas últimas entrevistas, Chico Xavier foi questionado sobre qual havia sido a maior lição que boneca lhe ensinou. Sua resposta tocou milhões de corações. Boneca me mostrou que o amor verdadeiro não conhece espécies, não conhece formas, não conhece limitações. Ela amou sem pedir nada em troca, perdoou sem guardar mágoa e partiu sem drama. Se conseguíssemos amar como ela amou, o mundo seria um lugar muito melhor. Hoje, décadas após a partida física de Chico Xavier, a história de Boneca continua consolando pessoas ao redor do mundo que enfrentam a perda de seus companheiros animais. Ela representa uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, entre o conhecido e o mistério, entre a vida e a morte. Mais do que uma história sobre reencarnação animal, é um testemunho sobre o poder transformador do amor incondicional, algo que nossos amigos de quatro patas dominam naturalmente e que nós, humanos, ainda estamos aprendendo. A próxima vez que você olhar nos olhos do seu animal de estimação, lembre-se de Boneca. Talvez você esteja contemplando uma alma antiga, um professor disfarçado de pet, um anjo enviado para ensinar sobre o que realmente importa na vida: amar sem condições e viver cada momento com gratidão. Você já viveu uma experiência inexplicável com seu animal de estimação? Compartilhe sua história nos comentários. E se esta narrativa tocou seu coração, compartilhe-a com outros amantes de animais. Porque histórias como a de Boneca nos lembram de que o amor é, verdadeiramente, mais forte que a morte.